Fala concurseiro, aqui quem fala é o João. Se você fez o concurso da Alean, você precisa assistir esse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar basicamente um estimado, né, de quanto que vai ser a nota de corte. Você que está aguardando ansiosamente. Basicamente a gente precisa levar em conta algumas coisas. Primeiro que aqui, né, nessa página oficial da Alean, nós temos a questão do número de candidatos por vaga, né? Quantos candidatos concorrem a uma só vaga. Então a gente vê que agente legislativo na área do assistente técnico administrativo é muita gente, mais de 1.100 pessoas concorrendo para apenas uma vaga. Eram 20 vagas e tinham 23 mil pessoas concorrendo. Então, o que vai destoar aqui? A gente tem, por exemplo, aqui o técnico de rede, o técnico em produção audiovisual, que já tem uma concorrência muito menor, né? Que só tem 33 pessoas concorrendo a uma vaga. É, e ainda existe nesse meio uma vaga para pessoa com deficiência, o que faz com que a pessoa com deficiência concorra dentro de um número muito menor de vagas, tá? E aí a gente vai ter algumas alguns cargos com uma concorrência muito grande e outras, inclusive aqui, por exemplo, do médico essa daqui era 1 para 8, aqui 1 para 7, né? Uma discrepância grande de candidato vago, tá? E aí eu criei uma tabela aqui, criei uma planilha, né? E você ainda não participou da planilha, vou deixar aí nos comentários o link, né? E assim, tem poucas pessoas que participaram até agora, mas isso aqui já abre assim pra gente uma visão de forma geral, tá? Então eu vou colocar aqui para classificar nas maiores notas, tá? Então, dentre as maiores notas, a gente tem aqui os colegas que colocaram dessa forma, nesse formato, né? 48,60, 46,60. A nota maior, no caso, para quem fazia parte do técnico, né? Assistente, né? No caso, era técnico legislativo. A nota maior era 60, então temos alguns colegas aqui que tiraram aí faixa de 48, 46. E também nós tínhamos para o nível superior, né, analista, que vale 80. Nós temos um colega aqui que tirou 41, 38, 34. Então nós temos aqui essas diferenças, tá? Aqui o colega provavelmente colocou errado, né? O máximo era de 90, era 80 pontos, ele colocou aqui que fez 95, deve ter havido algum erro. Mas tirando ele, a gente tem um número muito interessante aqui, ó. A maioria que eu estou mostrando aqui nessa primeira página são pessoas que estavam concorrendo em cargos de nível superior. Você pode reparar aqui que era pedagogo, administrador de empresa, procurador, educação física, tá? E essa galera tirou uma nota mais ou menos aí na faixa dos 60, acima dos 60 pontos, né? E vai ali até no máximo 66 aí, até então, essa nota do colega pedagogo aí. E aí, quando a gente já vem aqui, a gente tem o administrador, cadê? Técnico administrativo, uma pessoa, né, que tirou 60 pontos, ou seja, teoricamente ela gabaritou a prova dela. Só que também tem um porém que entra a redação, né? No caso de quem é assistente técnico administrativo, tinha redação. Para os demais cargos, não havia, né? E então o que a gente pode dizer aqui nesse total? Que o que eu falei ali mais ou menos, né, pós-prova, que eu imaginava que a nota de corte seria em torno aí de 70 pontos, 72 pontos, eu chutei assim, é muito possível, né? Mas também é possível que seja talvez um pouquinho menor do que isso. Então, pelo que a gente vê aqui na planilha, com essa amostragem ainda pequena, é que tende a variar nessa faixa, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente tem aqui pessoas que tiraram, por exemplo, 60 pontos, né? Acima de 60 pontos. Eu estou falando de modo geral, tá? Então, inclusive, eu vou até tirar aqui o técnico administrativo só para a gente ter uma base melhor, né? Mais fiel aí para os 80 pontos, tá? Depois eu posso fazer o do técnico separado.
Beleza. Então a gente tem aqui uma base de pessoas que tiraram, é, né, excluindo o colega que errou ali, 60 pontos. A gente tem aproximadamente 8 pessoas, né, tiraram acima de 60. Não tem nenhuma que tirou acima de 70, pelo menos não nessa nossa lista. Mas aí repara, quem tirou acima de 50 já são 20, né? Então é mais que o dobro, quase o triplo, basicamente. É, e aí, na parte dos 40, nós temos aqui na nossa amostra 16. E aí depois a gente tem um número bem que não tem tanta significância assim, no caso dos 36, tá? Eu, se eu não me engano, apoio de técnico de apoio também está envolvido na pontuação dos 60 pontos, né? Inclusive aqui também. Então, na verdade, é meio que proporcional, né? Então fica proporcional aí a faixa das pessoas que tiraram 40, 50 pontos. De qualquer forma, o que significa isso? Significa que a nota aqui do colega que fez 66 é uma nota boa, que ele tem ali uma chance, né? São poucas vagas, principalmente para o pedagogo, era uma concorrência muito grande. A gente pode conferir aqui, inclusive, que o pedagogo, olha, era 1.433 pessoas inscritas para 3 vagas só. E aqui eu acho que tem uma pessoa com deficiência, né? Uma vaga para pessoa com deficiência. Então é uma quantidade muito grande de pessoas concorrendo para uma vaga, certo? É... E aí eu trago aqui também uma novidade, né? Quem tiver aí interesse em ir mais a fundo sobre isso, eu não vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mas você também consegue ver quantas pessoas é, quantas pessoas a Lean está precisando, tá? Então eu vou te mostrar como é que você vai ver isso daqui a pouquinho. Mas de qualquer forma a gente tem aí nas 3 vagas de iniciais, assim, de chamamento imediato de pedagogo, a gente vai ter aí uma nota basicamente essa, acima de 66 com certeza, né? Então já vira em torno de 70 pontos, igual como eu tinha afirmado anteriormente. E a dimensão de empresa não deve ser diferente, né? Procurador aqui tem uma pessoa só que preencheu do procurador, creio eu que vai ser muito maior devido a ter muito concurseiro nessa área do direito, tá? E a educação física, como eu estimei lá, uns 72 pontos, né? Até então, o primeiro que apareceu aqui fez 61 pontos. Não vi tanta gente comentando, né? Eu fiz um vídeo lá que teve até uma repercussão legal sobre a Lean e não tinha ninguém assim dizendo, arrasei, fiz tantos mil pontos, né? Mas como a gente está falando de um concurso com poucas vagas, vai aparecer com certeza, quase com certeza, né? Uma pessoa destoando assim, conseguindo fazer uma pontuação, creio eu, nessa faixa aí dos 70 pontos, tá? E o ranking só vem para confirmar isso. Então, creio que vai ser 70 pontos, uma, duas, três pessoas fazendo uma pontuação acima de 70, na maioria das áreas. Depois, pessoas mais ou menos aí com 60 pontos, muita gente, já uma quantidade já bem maior. Pessoas com menos de 60 pontos, a grande parte talvez, né? E aí depois de do que isso, muita gente já reprovada, é, menos de 50 pontos, tirando notas ali, né? 40, 50 milhões, milhões de pessoas não dá, mas milhares de pessoas sim, de certa forma na maioria das áreas. Então, posso ter esperança a partir de onde? Talvez dependendo do cargo, a partir dos 66, nesse caso de cargos que tem talvez pouca concorrência. No caso de cargos que tem uma concorrência muito grande, infelizmente a nota é maior, tá? Então, como eu tirei agora há pouco a questão do assistente técnico administrativo, agora eu vou incluir aqui
Pra gente dar uma olhada mais ou menos aqui, ó. Então, a primeira pessoa que diz que fez 60 pontos, né? Vamos acreditar nela. Então, os demais vêm aqui com a faixa dos 48 pontos. Então, creio eu que vai ser mais ou menos nessa faixa aí dos 50 e muito, 55 pontos, acho que dá para fazer aí no técnico administrativo, principalmente porque é uma área também que tem muito concurso voltado para essa área do técnico e tem muita gente gana aí para passar, tá? Também tem um detalhe, muita gente, haverá uma rotatividade, creio eu, grande, né? A pessoa que passa nesse cargo técnico administrativo, normalmente ela tem outras oportunidades e ela vai para onde paga melhor. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. E o salário da Alean, técnico administrativo, base é R$ 3.800, se eu não estou enganado, né? E aí tem mais uns penduricalhozinhos lá, um vale alimentação, um negocinho. Vamos dizer que no final das contas a pessoa está tirando 5 mil. Jogando alto, tá? Eu acho que é menos, inclusive. Mas vamos dizer que seja 4.500, tá? Ganhando aí líquido. Vai acontecer de aparecer cargos muito parecidos, né? Funções muito parecidas em outros órgãos que ganham aí até R$ 10.000, né? Principalmente na parte do judiciário. E a pessoa que tirou uma notona dessa, boa, ela tem chance também de ir para essas outras áreas. Assim, normalmente, muita gente, né, que concorre nessa área já tem o ensino superior e às vezes faz para o ensino médio só para tentar ali o primeiro concurso, normalmente. Então, tem uma rotatividade, o que faz com que as pessoas que tiraram ali a faixa de 52 para cima, quem sabe, né, escolho estar até ser mais conservador, 54 para cima, são pessoas que talvez ainda possam sustentar uma esperança de serem chamadas no longo prazo, tá? E aí, o último concurso da Lenha tinha sido 2011. O concurso aconteceu agora em 2025. Vai ser chamado em 2026. Provavelmente, para ter outro concurso, vai demorar muito. Então, é possível que nos próximos 4 anos as pessoas sejam chamadas, inclusive os cadastro reserva em alguns casos, né? Em alguns casos. Como é que eu e como é que eu fiz? Como é que eu vou fazer como é que você vai fazer, né, para você saber a demanda real, tá? Primeiro, você vai entrar aí no seu Google, né? E você vai pesquisar pela Alean, é Alean mesmo, Alean, tá? Vai escrever Alean aí no Google e vai aparecer o site da Assembleia Legislativa do Amazonas. E aí você vai ter aqui nessa opçãozinha aqui, ó, transparência, que provavelmente está atrás da minha tela, né? Por isso que eu vou dar uma aumentada aqui para você enxergar direitinho. E que não vai adiantar muito. Mas aqui nesse caso, aqui perto da carinha dos... Vou trocar a câmera aqui para você ver melhor, tá? Vou botar a câmera aqui pro outro lado. Então tá aqui, ó, transparência. Aqui nessa parte de transparência vai ter Diário Oficial do Legislativo. Quando você entrar aqui no Transparência e a Diário Oficial do Legislativo, você vai clicar aqui. Vai ter a opção de pesquisa, certo? A opção de pesquisa. Vamos fazer só um teste aqui para você ver aqui uma coisa, tá? Vou escrever educador físico, só para te mostrar. Esse ano, no início desse ano, eu acho que é mais fácil eu pesquisar, eu mostrar aqui para você. Vou colocar um documento, eu vou te dizer qual que é o documento que fica mais fácil, tá? Eu separei aqui no meu telefone, que é um documento de reorganização dos cargos, tá? Então esse documento ele mostra direitinho quantas vagas são, tá? Então o projeto é projeto de lei, será que aparece aqui? 324/2025.
que saiu no dia... Deixa eu conferir aqui para você ver direitinho. Que saiu no dia... Basicamente no mês 4. Vou colocar aqui, tá? No Google para você pesquisar para ficar mais fácil. PL 324/2025 Alean. Tá aqui. Pronto. Então, esse documento aqui, só é você escrever isso. PL 324/2025 no Google, vai ser o primeiro que vai aparecer, tá? E aí, ele coloca aqui o quadro permanente de cargos efetivos, tá? Então, esse daqui é o cargo, o quanto de cargos existem, tá? Existem. Significa que tem pessoas nesses cargos? Não significa. Significa que é o cargo que existem, ou seja, eles têm que ser preenchidos pelo concurso, e o concurso veio justamente para preencher esses cargos aqui, beleza? E aí, nós vamos ter aqui, por exemplo, no final, aqui no meio do documento, melhor dizendo, que diz que ó, o quadro permanente dessa casa conta com 649 cargos ao todo, e aí diz como é que está separado esses cargos, tá certo? E aí ele registra o seguinte, que nos cargos existentes, né, dos cargos isolados, que chama aqui, que é alguns cargos desses aí, eles classificam como cargos isolados, que é o caso do procurador, analista de controle e assessor jurídico. Dos 37 cargos, 16 estão ocupados e 21 estão vagos. Só que ele não diz exatamente quais estão vagos, certo? Ele não diz assim, tá vago 5 de analista, 4 de não sei o que, não diz, ó. Ao todo só diz aqui que existem 23 cargos isolados, né? E aí, no caso, quantos estão vagos. E tem mais um outro, né, que ele classifica aqui como cargos isolados, que ao todo somam 37. E aí, nesse caso dos 37, 16 ocupados, 21 vagos. No caso do analista, são 163 cargos, que são 112 estão preenchidos e 51 estão vagos. E no assistente administrativo, 449 cargos, tem 326 ocupados e 123 cargos vagos, beleza? Então, esses 123 aqui, eles são só de agente legislativo, que inclui, além do assistente administrativo, todos aqueles outros cargos aqui, ó, de pessoa que vai trabalhar na TV, né, TV a ler, cinegrafista, editor, técnico de áudio, repórter, blá, 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 técnico de rede, garçom, tá? Tudo tá na parte do agente. No caso do analista, todo mundo do ensino superior aqui. E no caso dos cargos isolados, esses 3 cargos aqui. O que isso significa de forma geral? Tá? O que significa de forma geral? Que a gente tem como saber mais ou menos em que cargo que está faltando. E é isso que eu vou te mostrar exatamente agora. Isso aqui é só a caráter pedagógico, tá? Só para mostrar de forma geral para vocês como é que funciona. Eu vou usar o exemplo da educação física, tá? Espero que nenhum servidor aí fique chateado, que eu vou estar mostrando o nome da pessoa, mas é uma coisa extremamente pedagógica, né? Para expor ninguém e, obviamente, também são dados públicos. Mas vamos lá para o caso da educação física, tá? Que é o meu caso. Mas você pode fazer com o seu cargo também. Será que existe demanda, existe vagas faltando para a educação física? Na educação física, aqui 8. Mas sabe que as pessoas que entram aqui somente é por cargo público, certo? Ou seja, a gente vai fazer o seguinte. Você vai entrar lá no coisa, vai escrever Alean 2011, que foi justamente o concurso que aconteceu por último, né?
E aí você vai ver aqui na lista dos classificados, que é a segunda parte aqui, classificados. Aqui vai ter todo mundo que passou, né, que foi classificado tanto dentro do número de vagas quanto o cadastro reserva, tá? E aí, vou dar um Ctrl F aqui para procurar melhor a educação física mais rápido, mas lembrando que você pode fazer com o carro que você quiser. E aí é o seguinte, beleza, abri essa página aqui. E aí eu vou entrar aqui também, vou abrir aqui a outra página que é justamente a questão que eu mostrei ainda agorinha. Entra na Lean, vem na transparência, vem no diário oficial do Legislativo e aí vai ter a opção aqui para buscar termos e palavras. Beleza. Aqui, né, eu não vou nem entrar em detalhes porque eu já fiz essa pesquisa antes, mas o que aconteceu? Eu fui pegando nome por nome das pessoas que estão aqui e vendo se elas apareciam no diário, tá? Então eu vou só colocar aqui de forma geral essa primeira pessoa aqui, tá? E aí eu colei aqui o nome dela e aí apareceu, ó. Dia 26/11, ela entrou de licença por 4 dias para tratamento de saúde. Ou seja, ela ainda é servidora. E eu fui fazendo com todos até chegar aqui nessa pessoa que tirou na época no número 5, né? E aí essa pessoa aqui é o seguinte, no caso eu coloquei o período de busca, né? Lá desde 2011, que foi quando aconteceu o concurso. Exemplo aqui, dia 1º de janeiro de 2011 até a data de hoje. E pesquisei. E aí, no caso, ela tinha um contrato como professor de educação física. Depois disso, ela não aparece mais. O que aparece é o nome Carvalho, só o sobrenome, né, dessa pessoa, dessa professora aí. Ou seja, ela nunca foi chamada. Se ela nunca foi chamada, significa que no quadro da educação física só tem essas 4 pessoas, certo? Mesmo que haja pessoas cedidas, ou seja, pessoas de outros órgãos que estejam na Lean, mesmo que haja comissionados, eles não estão preenchendo esses cargos aqui. Ou seja, nós temos 4 cargos vagos de educação física. Agora, se a gente for lá aqui pro que realmente foi pedido no concurso, né? Nós temos em educação física 3 vagas de chamamento imediato, ou seja, mais uma vaga também vai ser chamado para completar o cargo. Isso é um fato, tá? Então esses 3 vão ser chamados e ainda vai ter mais uma vaguinha faltando. O que acontece? A gente está falando no último concurso do ano de 2011, né? Não sei, né? Não estou falando aqui especificamente dessas pessoas que são servidores hoje, mas vamos lá fazer as contas mais ou menos. Uma pessoa, vamos dizer, se forma numa faculdade, uma média de 25 anos. Estamos falando de 2011, já são praticamente 15 anos. 25 com mais 10, 35, com mais 5, 40. Os mais novos têm 40. Agora, se os mais velhos tiverem mais, na época a pessoa com 40 anos passou, ano que vem ela já completa 65 anos. Então ela já vai estar aposentada, tá? Se a pessoa passou lá com... Tô fazendo a conta certa? Não, né? Falei besteira, né? Ela passou com 50 anos, aí sim 65. Essa pessoa com 40 anos, aí já tá com 55. Mas, de qualquer forma, tá no ritmo de aposentadoria aí do serviço público. Se atuou como professor, inclusive, né? Muita gente atuando como professor na área dentro da sala de aula, né? Trabalha às vezes acumulando cargo aí, que é possível, já que é um cargo técnico. Também pode ser que a pessoa já está no ritmo de aposentadoria. Então abre imagem para pelo menos, vamos dizer, mais um, quem sabe, né? Então da educação física dá para chamar
ao todo 5 pessoas, né? Eu tô dando um exemplo aqui, mas obviamente repetindo, não tô querendo expor ninguém, não tô mostrando o nome de ninguém aí à toa, são dados públicos, né? Também não tô interferindo aí na intimidade, na vida pessoal de ninguém, tá legal? Isso aí tá acessível para todos. Fiz isso na educação física, você pode fazer isso com qualquer cargo, né? E você dá uma olhadinha aí, quem foi o último chamado no último concurso e se essa pessoa ainda está atuante. Então você consegue ver realmente baseado comparando com essa lei aqui que estabelece o quadro permanente de cargos efetivos, para ver se está faltando gente, se dá para, né, entrar aí mais pessoas, se você tem chance de ser chamado. E aí você vai ter uma ideia boa. Espero ter sido claro e também espero que você se inscreva aqui no canal para a gente continuar fazendo outras análises, trazendo novidades. E no dia que sair o concurso, sair qualquer novidade sobre o concurso, eu vou fazer um vídeo especial para você e você vai se informar, assistir e tudo mais. Além disso, também vou estar falando sobre outros concursos, também vou estar falando sobre algumas dicas talvez de preparação, né, para os concursos. Se você tem qualquer crítica, comentário, opinião, desde que seja respeitoso, coloca aí nos comentários. Se você não participou também da planilha, não preencheu a planilha com a sua nota, preenche aí que vai estar também aí nos comentários, tá? No mais, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!